sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Como todo estudo, a gente sempre faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos a prece inicial. Eu vou convidar Herbe para que ele esteja fazendo a nossa prece de hoje. Convido vocês a fechar os olhos e elevar o pensamento a Deus, Jesus ou a Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós endividados, agora na hora de nosso desencarne. Assim seja. Assim seja. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. A gente vai ler o item 12, intitulado de Instruções dos Espíritos, Mundos Superiores e Inferiores. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. Como vocês puderam ver nas aulas anteriores do Livro dos Espíritos, falando sobre Deus. Deus, ele é soberanamente justo e bom. O progresso evolutivo depende de cada um. Se quando nós fomos criados como nós fomos criados, simples e ignorantes, no momento que gostamos do sofrimento do outro, ou temos o cuidado de não machucar a outra pessoa, nós vamos progredindo aos poucos, moralmente, e com a percepção no mundo que habitávamos, poderíamos ou não acabar conseguimos distinguir o bem e o mal. Só para concluir a fala de Herbe, então, da forma que ele falou, a gente poderia considerar que todos nós fomos criados iguais, né, com os mesmos direitos e as mesmas facilidades, e aí cabe a cada um de nós irmos conquistando a nossa evolução através de ações, através do nosso contato com Deus, para ir andando aí na nossa caminhada evolutiva. E como aqui no Evangelho diz, cabe-lhes conquistá-las pelo trabalho, alçá-las o mais cedo possível ou arrastá-las durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Ou seja, nós temos nosso progresso, nós nunca vamos estacionar nossa evolução espiritual. Sempre vamos estar progredindo. Nós podemos estacionar, mas não regredir. O que nós já aprendemos, por exemplo, hoje nós sabemos que determinada coisa é errado. Podemos deixar de saber que aquilo é errado? Depende do que se trata. Eu acabo machucando a Franciele com alguma coisa. Eu, sabendo que isso é errado, vou pedir desculpa a ela. Mas se eu sei que isso é errado e continuar, já é diferente. Aí nós estacionamos nosso progresso evolutivo. Nós não estamos regredindo. Eu sei que é errado e não importa o que aconteça. Eu vou continuar sabendo que é errado fazer aquilo. Da mesma forma que, usando o exemplo que Herbe citou, então se ele me machuca e eu tenho a consciência de que ele não sabia que aquilo era um erro, então eu tenho a oportunidade de perdoá-lo e seguirmos em frente, ou então guardar aquela mágoa e acabar atrasando o meu progresso moral e espiritual. Então, só cabe a nós e a nossa conduta, a nossa evolução espiritual. Só depende unicamente de nós. Vamos deixar vocês agora com o estudo do Livro dos Espíritos. Olá, estamos aqui novamente para o estudo do Livro dos Espíritos, Tovar e Lucielma, e vamos dar continuidade à pluralidade dos mundos, né, no capítulo 3. Nós já iniciamos com a questão de número 55, no episódio anterior, e hoje nós vamos trabalhar as questões de número 56, 57 e 58.
Sobre a pluralidade dos mundos, na questão de número 56, Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? E a resposta: não, eles não se assemelham de modo algum. Quando a gente falava, né, no episódio anterior a respeito de Júpiter, que aí Tovar inclusive disse que a comparação foi um pouco pesada, não é? Mas é importante a gente entender que cada mundo, de acordo com suas condições, de acordo com o adiantamento dos seres, não é, que ali vivem, ele vai ser mais ou menos materializados. Os próprios seres, né, que lá habitam, os espíritos que estão nesses mundos também, de acordo com suas condições, a própria característica da natureza, da estrutura física. Obviamente, em mundos mais adiantados do que a Terra, nós vamos ter um equilíbrio maior, né? Os seres, como ele comentou, têm um respeito maior em relação aos outros, ou seja, em relação aos animais, em relação aos vegetais, né? Então há toda uma diferenciação e uma adequação em virtude das condições dos seres que ali habitam. Não é isso, Tovar? Se nós pudéssemos fazer uma apresentação numérica das bases de um cromossomo, nós teríamos ali 20 bilhões de bits, 20 bilhões de unidades de informação. Se nós considerarmos que, em média, uma palavra tem 6 letras e a página de um livro 300 palavras, nós, em um livro de 500 páginas, teremos 4.000 livros. Em um cromossomo, nós temos 4.000 livros de informação em um cromossomo apenas do nosso corpo. Não é possível que essa quantidade de informação em apenas um cromossomo, e para quem possa não estar compreendendo o que é que nós estamos falando, o nosso rim faz a função de rim sem que ninguém precise dizer a ele o que é que ele precisa fazer. O nosso coração bombeia da forma que ele precisa bombear sem que ninguém precise dizer o que é que ele precisa fazer. Isso tem que estar inscrito em algum lugar. E se nós pegarmos a quantidade de informação que tem no corpo físico nosso e pegasse o maior dos computadores, ou se juntássemos todos os computadores que existem na Terra para trabalhar com essa quantidade de dados, nós não conseguiríamos, dada a complexidade do nosso corpo físico. Quando nós estamos falando de outro orbe, quando a gente está falando de outro planeta, que para ir para lá a gente tem que botar uma roupa, a gente tem que entrar numa aeronave super arcaica, que viaja numa velocidade patética, vamos dizer assim, em relação à velocidade da luz. Então, nós observamos que a vida em outros planetas, e principalmente no nosso sistema solar, ela tem a necessidade de se dar diferente da vida do nosso planeta. Se o Cristo disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, cada morada ela é adequada para aqueles habitantes. Há um axioma que diz que nós estamos na família que nós precisamos para a nossa evolução. Então, nós estamos na casa que nós precisamos para a nossa evolução. E a nossa casa ela pode ser um pouco melhor, como Júpiter, e pode ser um pouco pior, como Marte. Então, nós precisamos compreender que o globo, aquele mundo, vai estar de acordo com as características físicas das pessoas que ali estão. Então, a planta precisa obedecer àquela característica física, a água, a atmosfera, tudo precisa obedecer às características físicas daqueles habitantes. Porque senão seria contrário às leis da natureza. Imaginem 2 pessoas negras dar à luz a um bebê branco. Se não for uma anomalia genética, o bebê tem que obedecer à genética do pai e à genética da mãe. Então, não é uma questão de milagre, não está havendo nada fora da natureza. São questões simplesmente genéticas. Da mesma maneira,
outro orbe, se a matéria é quintessenciada, se a forma atmosférica daquele local é diferente, os habitantes têm outra composição física, podem até assemelhar-se fisicamente conosco, mas em outra composição química. A pele deles não terá a mesma composição química orgânica que a nossa tem. É nesse sentido em que nós precisamos compreender. Isso traz soluções. Por exemplo, as nossas latitudes, enquanto mais alto nós estamos, mais rarefeito é o ar. Temos problema de oxigênio, a temperatura fica menos temperada. Então, nós temos problemas de latitude. Nesses planetas, como a matéria é diferente, a temperatura é uma só no planeta todo, se for mundo evoluído. Sim. Se for mundo que não seja evoluído, não é? Nós temos terremoto, nós temos erupções vulcânicas, coisas que podem dizimar centenas ou milhares de humanos de uma vez só. Esse tipo de preocupação é um tipo de preocupação de mundo de provas e expiações. Em mundos mais evoluídos não existem esse tipo de preocupação. Como no programa anterior você deu a sugestão de ler a Revista Espírita de abril de 59, eu reitero a sua sugestão, aonde Kardec indaga espíritos que nos trazem, inclusive, um desenho de como é a natureza, de como é o sistema social de mundos mais evoluídos, para que nós possamos nos apressar em evoluir. Não é? Aí fica falando e eu fico aqui sonhando, né? Desejando, quem sabe, um dia. Continuando, na questão de número 57, a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á, tem uma organização diferente entre os seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, como as perguntas são referentes ao mesmo tópico, obviamente é uma continuidade e é uma continuidade também da fala que Tovar fez agora, né, que estava explicando inclusive que questões como a própria atmosfera, né, como a fonte de energia, né, a luminosidade, a temperatura, enfim, tudo isso vai ser de acordo com aquele mundo e com quem lá habita, e obviamente que esses habitantes, não é, eles também vão ter essa diferenciação. Mais uma vez, a gente não esperar que todos os seres que possam existir no universo sejam semelhantes a nós, com a mesma constituição física, né, com a mesma densidade material que nós temos. É importantíssimo isso que você está colocando, porque nós estamos na ciência espírita. E à medida que nós vamos adentrando o livro dos Espíritos, nós vamos aumentando a complexidade do nosso entendimento. Se, para que nós, enquanto corpo físico, precisamos de uma roupa, de um traje especial para irmos à Lua, para irmos a Marte, quando nós estamos dormindo, nós deixamos o corpo físico em repouso e, enquanto espíritos, saímos vestindo o perispírito, né? Que é o laço que une o corpo ao espírito. Esse perispírito, ele tem a composição química da Terra. Por quê? Porque eu habito a Terra enquanto espírito momentaneamente. Eu não posso, com esse perispírito que eu tenho, ir a Júpiter e a Marte. Se eu, por acaso, for fazer um deslocamento para esses planetas, eu preciso ter um traje, vamos dizer assim, com uma composição igual àquele planeta. Nós vamos ver isso de forma detalhada quando os espíritos nos explicam que nós acabamos vestindo as composições químicas daquele orbe para poder habitá-lo. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos estar atento às coisas que nos são ditas. Um espírito veio de Marte, ou que tal informação, ou que nós estivemos em tal planeta. Nós precisamos ser bastante reticentes com essas informações, porque
a doutrina espírita, as explicações que nós temos no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nos dizem que nós temos determinadas limitações com isso. Da mesma maneira que Deus não permite que nós sejamos massacrados por espíritos que tenham inteligência maior do que a nossa e moralidade menor do que a nossa, essas visitações, elas são monitoradas, vamos dizer assim. Jesus e toda aquela pleiade de espíritos superiores que organizam o nosso sistema solar, nós não estamos à deriva, não é? Nós não estamos à nossa própria sorte. Existe uma organização espiritual para que a vida exista da forma que ela existe na Terra. Então, esse deslocamento de espíritos daqui para lá, de lá para cá, não se dá de qualquer maneira. Os exilados de Capela, como nós falamos no episódio anterior, vieram para cá, mas houve uma programação para que isso viesse. Porque vejam a velocidade que eles vieram. Porque se nós demoramos 42 anos viajando a 300 mil km por segundo aproximadamente para chegar lá, esses espíritos não poderiam demorar 42 anos para vir aqui. Que viagem é essa, não é? Que demoraria 42 anos. Então, nós precisamos entender que há uma complexidade nessa logística no plano espiritual que nós não temos o quinhão de querer solucioná-la todas num episódio apenas, mas que nós precisamos estar atento ao que está na codificação espírita, para que nós não fujamos daquilo que são as orientações que nos passaram aquela pleiade de espíritos comandados pelo Espírito de verdade. E aí, para nós finalizarmos, né, esse episódio, a gente tem a questão de número 58, que é a seguinte: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela. E aí a resposta: crede, pois, que não existem outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis e muito mais importante que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com os órgãos dispostos como os vossos. Então, essas condições, né, que aqui os espíritos nos esclarecem, sobre, por exemplo, a fonte energética, né, desses outros planetas, desses outros mundos. E como a gente vem comentando desde o início, né, de acordo com a distância, de acordo com a localização, não é? O Sol não vai ser sequer percebido em alguns deles e totalmente desnecessário, né? Então, para nós, né, visto que, como a gente falava em casa, visto onde nossa casa se situa, né, no espaço, né, aqui no sistema solar, né, na Via Láctea, então, nesse setor em que nós estamos localizados, o Sol ele tem essa importância fundamental para a nossa sobrevivência, de acordo com as nossas condições físicas e tão materializadas. Porém, não é, em outros mundos, e aí a gente pode pensar tanto em mundos mais evoluídos como em menos evoluídos, não é? As fontes energéticas serão diferentes, né? Bem como a temperatura e outras questões dessa ordem. Em Plutão, em Saturno, a luz solar não é tão intensa quanto a luz solar aqui. Mas quem disse que os habitantes desses planetas precisam da luz solar como nós precisamos para a sobrevivência deles? Vocês já viram alguns médiuns relatar que quando um espírito superior se aproxima de alguém, as pessoas sentem uma luminosidade muito grande e um calor muito grande, né? Então, nós observamos que as fontes de calor não são apenas a luz elétrica, a eletricidade ou a luz solar. Há 300 anos atrás, não tínhamos eletricidade. Há 150 anos atrás, se falássemos que iríamos produzir eletricidade através da luz do sol, ninguém acreditaria. E hoje, nós temos condições de captar a luz solar e da luz solar produzir energia elétrica.
Nós pegamos um indutor eletromagnético, desse que gira o motor de um ventilador ou que gira o motor de uma bomba elétrica, e colocamos ímãs de neodímio e conseguimos fazer com que aquele motor gire sem precisar de nenhum tipo de eletricidade, apenas pelo campo magnético dos ímãs. Então, nós observamos que as fontes de energia são variadas. Nós ainda não temos conhecimento de todas, mas elas são muito variadas. Então, seria muito infantil de nossa parte acreditar que só existe vida na Terra. Primeiro que, o que é o conceito de vida? Não é? Quando pegamos um vegetal carnívoro como uma planta, por exemplo, nós ainda flutuamos na classificação dele. Imagine classificar o que é vida, não é? Porque até então as plantas elas não tinham capacidade cognitiva nenhuma, mas ao observar o sistema nervoso das plantas, nós observamos que tem pulsos, que as plantas interagem com a água no subsolo, não é? Aqui no interior onde nós estamos, há uma carência muito grande de água, não é? E as pessoas procuram cavar poços artesianos. Alguns contratam geólogos e com aparelhos sofisticados fazem a leitura do subsolo. Outros pegam um galho qualquer de árvore bifurcado e aquele galho vira quando tem um veio de água. Não é? Não há nenhuma bruxaria, magia diante disso. O que há é a interferência eletromagnética do campo da água no galho da árvore. Então, nós ainda não dominamos todo esse campo do eletromagnetismo. Então, se não dominamos todo o campo do eletromagnetismo, não sabemos de todas as fontes de energia e de calor. Então, é muito prematuro de nossa parte achar que só é possível vida como na Terra. É possível vida de inúmeras outras formas, inclusive com uma luz diferente da luz do Sol. Se nós estamos no plano físico e somos atingidos pela luz solar, quando estamos sem o perispírito, apenas enquanto espíritos, somos atingidos pela luz solar da mesma forma? Alguém já ouviu falar que um espírito pegou um bronze, não é? Ou que um espírito pegou uma insolação e está com febre? Não é? Então, a luz solar, ela adentra o perispírito e o espírito de forma diferente. Então, podemos ter outras fontes de luz e de calor não perceptíveis às nossas sensações de agora, às nossas percepções do nosso corpo físico. A gente precisa estudar, né? Bastante, para a gente poder compreender e aceitar, né, muitas coisas que são necessárias para que a gente possa ter um crescimento, inclusive no entendimento da doutrina, não é? Nós finalizamos com essa questão. Eu gostaria de lembrar vocês das nossas redes sociais, né, a nossa página no Facebook e no Instagram, Herme Oficial, que vocês possam acompanhar, que possam sugerir a pessoas que se interessam pelo estudo da doutrina como uma simples fonte de informação, mas feita com todo cuidado, né, e com todo carinho por todos nós. E como disse Kardec, sempre que convidarem um amigo a conhecer a doutrina espírita, Kardec disse que o objetivo da doutrina espírita não é fazer prosélitos, não é trazer adeptos, não é ser a verdade das religiões. Nós buscamos esclarecer. Então é perfeitamente possível que alguém continue católico, que alguém continue evangélico, mas que entenda mediunidade e possa compreender o que é a mediunidade, buscando os subsídios na ciência que estuda essa relação com o mundo espiritual. Exatamente. Então a gente vai pedir a Tová para que faça a nossa prece de encerramento. Eu convido a todos a que possam elevar o nosso pensamento ao Criador, Deus, Criador de todas as coisas. Rogamos a vós a iluminação necessária para que possamos compreender
o que ainda não está obscuro e que possamos ter clareza de quais os nossos objetivos aqui na Terra. Criador, nos auxilia a transformar em ferramentas que facilitem o nosso dia a dia. O conhecimento permanece conosco, hoje e sempre. Assim seja.